Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 85. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 11 minutos da sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumante, descansado, tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir um pouco sobre o ambiente de negócios, dinâmica de investimentos e trazendo aí algumas reflexões econômicas internacionais. Como vai, Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest 85, né? O tradicionalíssimo episódio de sexta-feira, né? Que encerra a nossa semana de episódios aqui no Petit Jornal. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo que vai ouvir a gente lá no podcast, qualquer plataforma que seja, um prazer ter vocês aqui com a gente. E, Daniel, esse episódio é um oferecimento da Insider Store. A gente está num dia bonito de sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, né, Daniel? Tá, sol, legal. Vai entrar uma frente fria? Vai. Mas aí, Daniel, de repente o pessoal está se programando já para fazer aquele exercício no final de semana. E a Insider Store traz agora, Daniel, a T-shirt Sporty para quem corre, né, e sabe que camiseta de algodão pesa e a de nylon esquenta. A Sporty, Daniel, ela é leve, respirável e tem proteção UV e seca rápido. Então é a melhor maneira, Daniel, para você poder fazer exercício, né, de maneira confortável, poder aproveitar o tempo bonito que está lá fora. Camisa Sporty com 15% de desconto, que está, né, utilizando naturalmente o link que está na descrição desse episódio. Vai lá, aliás, dá uma olhada na coleção toda da Insider Store, que eu tenho certeza que muita coisa lá vai te interessar. Gente, imperdível. Cliquem no link desse descritivo, aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, conheçam a Insider Store, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tem uma gama de produtos que, aliás, não para de ser ampliada, inovações constantes, produtos de muita qualidade. Cliquem no link do descritivo. Daniel Souza, o nosso tema de hoje é a Argentina. De novo? A Argentina está em crise de novo, é isso, Tanguy? Não é possível. De novo? Tá em crise de novo, né? Que loucura, né? Sempre surpreendendo a gente aí, mas a Argentina, de fato, né? Ela voltou para os noticiários com tudo dando errado ao mesmo tempo, né? As coisas, tudo que se imaginava que pudesse dar errado, começou a dar errado ao longo dos últimos, 7 a 10 dias. Quero lembrar, Daniel, que a gente teve um escândalo de corrupção, né, que foi divulgado pouco mais de uma semana atrás, quando o Diego Spagnuolo, que é um cara que era o diretor da Agência Nacional para a Deficiência, teve áudios seus divulgados, na verdade alguém o gravou falando, e basicamente o que ele falava ali, Daniel, num ambiente de confiança, era um grande esquema de corrupção, um esquema de corrupção que, ao que tudo indica pelos áudios, já existia nos governos anteriores, mas que foi ampliado e que envolvia diretamente pessoas ligadas a Karina Milei, né, a irmã do Javier Milei e uma das figuras mais fortes do governo do seu irmão. Então a gente está falando, Daniel, sobre um abalo político de grandes proporções. Aliás, as pesquisas mostram que uma parte enorme dos argentinos consideram que é um caso muito grave, então não tem muita gente passando pano, isso aí é coisa menor e tal. Não, é um caso considerado muito grave e que antecede eleições que vão acontecer regionalmente. Aliás, tem eleições em Buenos Aires, por exemplo, agora, né? Daqui a pouquíssimos dias, eleições que vão eleger, portanto, o legislativo da maior região do país, né? A gente está falando do legislativo regional da província de Buenos Aires. Você vai ter eleições nacionais, né? Também legislativas, para renovar uma parte do legislativo, muito em breve também. Então, há quem diga, inclusive, que esses áudios já existiam há algum tempo e que estão sendo soltados agora, estão sendo vazados agora, exatamente por conta disso. Então, isso envolve questões políticas, envolve a justiça. A justiça, inclusive, está bloqueando a divulgação de determinados áudios, né, para que a investigação seja feita com maior sigilo. Então, a gente tem um cenário, Daniel, politicamente muito complicado e que acaba trazendo um impacto muito grande também para a questão econômica. E, recentemente, o governo Milei anunciou a volta do controle cambial. Antes de mais nada, Daniel, eu queria saber o que diabos é um controle cambial, né? Me explica o que significa essa medida de vamos voltar com o controle cambial.
Quando a gente está falando de controle cambial, Tanguy, significa controle sobre acesso à moeda estrangeira. Na prática, o governo Milei está fazendo, nesse primeiro momento, intervenções no câmbio, ou seja, para tentar impedir que o câmbio oscile demais. Quando a gente está falando de uma moeda, a moeda ela vive de credibilidade. As pessoas precisam confiar que aquela moeda tem valor e que ela vai continuar tendo valor. Por que esse descritivo que você ofereceu há poucos minutos é importante? No atual contexto argentino, muita gente começou a olhar e pensar, será que essa moeda vai ter valor? Porque essa moeda ela está acoplada a um governo que começa a enfrentar problemas bastante sérios, problemas bastante significativos. Diante desse elemento de incerteza, acho melhor, talvez, comprar dólares americanos. Se muita gente começa a comprar dólares americanos, o preço do dólar começa a subir. Para que o preço do dólar pare de subir, o que o governo Milei anuncia? Que vai vender dólares, que vai utilizar dólares das reservas internacionais, que vai jogar esses dólares no mercado. O problema é que a Argentina não é o Brasil. O Brasil é um país que tem reservas em dólares muito robustas, que foram acumuladas ao longo das últimas décadas. O Brasil adotou uma estratégia muito cuidadosa nesse sentido. O Brasil mudou a sua história no que diz respeito ao setor externo. O Brasil passou a ser credor externo líquido, ou seja, passou a ter mais reservas internacionais em dólares do que dívida em dólares. A dívida do governo brasileiro em dólares é inferior às reservas internacionais brasileiras. E, consequentemente, o Brasil passa a ter muito mais credibilidade, o real passa a ter muito mais credibilidade. Porque tem atrás do real, tem atrás do governo brasileiro, um volume de reservas substantivo. Na Argentina isso não acontece. As reservas internacionais argentinas são dependentes de aportes do Fundo Monetário Internacional, que vem agora, mas podem não vir depois, que vem agora, mas podem faltar num momento onde o governo Milei enfrente uma pressão cambial importante. Além disso, a Argentina vinha recebendo aí mais investimento estrangeiro ao longo dos últimos tempos, o que garantia o ingresso de dólar maior. Mas por que isso importa? Quando você tem uma desvalorização cambial, essa desvalorização cambial gera pressão inflacionária. Sempre. Produtos importados entrando mais caros, isso é repassado para os preços domésticos. Insumos importados entrando mais caros, acabam sendo repassados para os preços domésticos. O produtor local, que eventualmente compete com um produto estrangeiro, se esse produto estrangeiro está entrando mais caro, ele tem espaço para aumentar preços também. Então, uma escalada da moeda americana é sinônimo de pressão inflacionária que o Milei está tentando conter, pressão inflacionária que tem sido ali, de alguma maneira, domada pelo governo argentino ao longo dos últimos tempos. A questão cambial é o grande calcanhar de Aquiles da economia argentina há bastante tempo. Por isso é apavorante para o governo Milei observar que os argentinos começam a desconfiar ainda mais, porque eles nunca deixaram de desconfiar, mas passam a desconfiar ainda mais da moeda argentina e passam a recorrer ainda mais a compras de moeda estrangeira. O governo Milei pode naufragar por conta disso? Eventualmente pode. Não estou afirmando que naufragará, mas eventualmente ele pode, porque em algum momento as reservas argentinas podem ser insuficientes para exercer essas intervenções no câmbio. A pressão de compra por dólares pode ser tão forte que o governo argentino não tem reservas para segurar a escalada da moeda estrangeira. O governo argentino sabe que se a moeda estrangeira escalar, pode ser que a coisa saia do controle, então está tentando matar no nascedouro. E sentir que a taxa de câmbio está subindo muito rapidamente, vou já vender dólares para conter o problema no nascedouro. Isso, por um lado, é uma estratégia que pode dar certo, mas, por outro lado, é muito arriscado, porque pode sugerir fraqueza. Olha lá o governo argentino. E já está abrindo o bico, já está dando sinais de que talvez não tenha fôlego para sustentar essa situação. Agora, quão incomum é, mundo afora, países venderem suas reservas em dólares para conter a alta da moeda? Estou perguntando isso, Daniel, porque, claro, a Argentina ela tem um histórico que sempre conta de descontrole, né? Uma inflação sempre muito alta, reservas internacionais muito baixas. Agora, internacionalmente, quão comum é uma prática como essa que o Milei tá adotando nesse momento, Daniel? Ela é bastante comum, Tanguy, em diferentes países, em diferentes momentos. O próprio governo brasileiro
invariavelmente recorre a esse tipo de expediente, coloca dólares para reduzir oscilações. O que torna a situação argentina mais grave? O seguinte, se um país como o Brasil resolve comercializar $1 bilhão para conter uma escalada do dólar, isso não é nada. Você tem reservas internacionais de 300 e tantos bilhões de dólares. Imagina, você tem muita bala na agulha para enfrentar oscilações de maior grandeza. Agora, se você é um país que fica ali, tentando do Fundo Monetário Internacional, alguns bilhões de dólares aqui, outros bilhões de dólares ali, a situação já é muito mais delicada. Você não tem ali uma sustentabilidade, uma recorrência de entrada de dólares que proporcione a você essa garantia. O Brasil tem. O Brasil recebe muitos dólares das suas exportações, é um país superavitário do ponto de vista comercial, é um país que recebe muitos dólares também de investimento estrangeiro direto, que é investimento produtivo, ou mesmo do hot money, que é investimento especulativo. O Brasil tem um influxo regular de dólares que torna a gestão aqui mais fácil. Mas respondendo objetivamente ao teu ponto, Tanguy, a tua provocação, isso é muito comum. É muito comum. O problema não é você vender dólares, você Banco Central. O problema é a imagem de fragilidade que você pode estar transmitindo ao fazer isso. Imagem de fragilidade que, no caso argentino, tem bastante fundamento. Agora, outro ponto também, Daniel, eu sempre gosto, né, nesse episódio do Petit Invest, tentar imaginar cenários futuros. O que pode acontecer, né? Esse é o primeiro ponto. O que você imagina que pode acontecer como resultado pior? E o que o governo está imaginando como, assim, no melhor dos cenários, o que ele pode obter como resultado daqui para frente? Ou seja, qual o pior cenário e qual o cenário que o governo imagina que, na melhor das hipóteses, pode acabar se concretizando? O melhor cenário é o governo argentino perder o controle sobre o câmbio e a taxa de câmbio começar a escalar de maneira... Pior cenário, né? Esse é o pior cenário. O pior cenário é esse. Okay. Quer dizer, o governo argentino perde ali o controle sobre o câmbio, aí a taxa de câmbio começa a escalar e entra ali num círculo vicioso onde volta a inflação e você volta a ter ali todo um ambiente de instabilidade. O melhor cenário é aquele onde o governo argentino interfere no câmbio e a tempestade passa. Seja porque o governo Milei consegue domar a crise política e você tem ali o restabelecimento de alguma normalidade, seja porque vem uma ajuda extra do Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional vem em socorro do governo argentino. Me parece que esses são os dois cenários extremos. O cenário mais negativo, o pior cenário, onde o governo argentino perde o controle sobre o câmbio, a inflação volta e a coisa volta a se desorganizar nas contas externas argentinas. E o melhor cenário, que é onde essa intervenção se mostra suficiente, a tempestade passa e você volta a ter uma certa previsibilidade política. A questão política me parece fundamental, porque se a crise política se estende ao longo do tempo, os limites do Banco Central argentino serão testados por mais tempo. Limites que não são exatamente tão grandes quanto os limites do Banco Central brasileiro. É por isso que existe aí toda essa preocupação do governo Milei, Tanguy, de tentar de alguma maneira dissipar, né, o que está acontecendo. Nada para ver aqui, gente, circulando. Vamos em frente, porque ele sabe que se essa crise política se alongar, ela pode contaminar a economia e eventualmente pode levar ao colapso das contas externas argentinas. Essa é a maneira pela qual o governo tem lidado, né, que é simplesmente tentar não se pronunciar, né, o que é meio desesperador para muita gente na Argentina, que o governo não vai falar nada. O governo ele tá evitando se pronunciar sobre a questão e tudo. Então, é meio que uma forma de ver se a galera esquece. Só que é uma crise muito séria, Daniel, porque não é que envolve um assessor distante do presidente, envolve a irmã do presidente, envolve a pessoa que o presidente designou como primeira-dama. É a pessoa que o Milei chama de o chefe, inclusive no masculino mesmo, né? Ela é o chefe. É ela que determina quem é que tem acesso ou não ao Milei. Então, é muito improvável que você tenha um processo como esse que não tivesse a concordância, a ciência ou pelo menos a anuência, né? Na melhor das hipóteses, apenas a anuência do presidente. Então, é algo que envolve diretamente assim, as tripas do governo e dificilmente, né, isso vai acabar passando, não, tudo bem e tal. Você vai começar a ter, portanto, parlamentos regionais e nacionais mais hostis ao governo, porque as eleições estão chegando.
Então a tendência dessa crise política ser dissipada rapidamente me parece praticamente próxima de zero, né? Não vai passar rapidamente, de forma alguma. Agora, também é importante registrar também que o impacto sobre o câmbio no Brasil de uma crise como essa tende a ser muito limitado, ao contrário até do passado, quando o Brasil não tinha reservas internacionais muito robustas e o impacto de uma crise cambial na Argentina era imenso no Brasil. O impacto sobre o Brasil de um agravamento da crise argentina tende a ser muito mais em cima da balança comercial. A Argentina é um parceiro comercial super importante do Brasil, é um país que importa produtos manufaturados em grande quantidade. A Argentina é super relevante para a indústria brasileira, para as exportações da indústria brasileira. E na eventualidade de uma crise mais grave na Argentina, ainda mais relacionada à sua capacidade de gerar dólares, isso tende a impactar as importações argentinas de produtos brasileiros, porque essas importações acabam sendo feitas principalmente em dólares americanos, né? O Brasil e a Argentina, embora tenham feito aí muitos esforços, é difícil convencer um exportador brasileiro a aceitar o pagamento em pesos, né, Tanguy? Imagina. Tem aqui uns pesos, vou te pagar em pesos. Quero não, amigo, me pague em dólar, por gentileza. Se os dólares na Argentina estiverem escassos, fica difícil levantar dólares para pagar o exportador brasileiro e, consequentemente, isso pode ter impactos por aqui nessa linha. Daniel Souza, esse episódio é um oferecimento da Insider Store, tem link com desconto na descrição desse episódio. Segunda-feira, estamos de volta, nos vemos, um abraço e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.